Meu tema, precedentes judiciais da administração pública. Inicialmente, quero destacar que a perspectiva dada no painel sobre precedentes judiciais vai ser uma perspectiva extraprocessual ou panprocessual, como entendem alguns. Acho que a unanimidade das palestras que trataram sobre o tema precedentes judiciais foram um ponto de vista interno. O que seria precedente? Qual a influência do precedente sobre o processo? Qual o procedimento desta nova categoria jurídica no ordenamento brasileiro? A perspectiva que a premissa, então, para se assentar, a premissa da exposição vai ser uma perspectiva de visão externa do precedente. Como é que esse precedente atinge outras áreas do direito? Em específico aqui, a área da administração pública. Tem uma pergunta, tem umas questões interessantes na obra Ari Carlos Sandfeld, professor do Estado de São Paulo. Há muitos anos atrás ele pergunta de que forma o processo poderia influenciar a administração pública. E se assim o é, quais procedimentos adotar? Como legitimar a adoção do processo na atuação, na atividade administrativa? Então, essa é o ponto fulcral do painel de hoje. Outra premissa, segunda e última, antes de iniciar a exposição, é sobre a perspectiva que vai ser dada, a perspectiva do ordenamento jurídico. Já que os senhores já ouviram de outros doutrinadores, com muito mais cabedal do que eu, por óbvio, que precedente atualmente se entende é norma. Precedente é norma jurídica. De que forma esta norma, se assim o é, se inclui dentro do ordenamento? Trata-se de uma teoria, que não vamos entrar agora, a teoria da norma, ou teoria do ordenamento jurídico. Mas já que precedente é norma jurídica, como tal norma jurídica se insere no ordenamento? E se insere no ordenamento jurídico de um efeito, se existente, panprocessual ou extraprocessual, como é que ela se influencia a atividade administrativa? A relevância que eu vejo do tema já foi algumas vezes falados e refalados em outros painéis e nas palestras. Trata números que o Conselho Nacional de Justiça traz. 106 milhões de processos. O maior litigante é a Fazenda Pública. Fazenda Pública e instituições bancárias. O maior litigante é a Fazenda Pública. Como dar fim a isso? Se ficar nesse repeteco de sempre, aí 110, 150, 160, 200, se fala 106, um processo para cada 2 brasileiros. Daqui a pouco vai ser um processo para cada 1 brasileiro e o número vai se elevar. Então, eu penso que é chegada uma hora de se refletir dentro dessa nova principiologia precedentalista, de se coibir, de se evitar, de se utilizar instrumentos para que esse maior litigante do país, do maior país da América, de um dos maiores países do mundo, se esse maior litigante compareça menos ao fórum. Como é que podemos fazer isso? A reboque deste comparecimento, desse número de processos, desse elevado número de processos, nós temos o gasto. O gasto Brasil, falado pelo desembargador Joel, agora há pouco ali. O gasto Brasil que tem que ser, o custo Brasil de ser. Quantos servidores contratados para dar conta dessa demanda? Quantos magistrados? Quantos advogados? Quantos procuradores? O sistema operacional criado atualmente, agora o processo eletrônico, portanto, né? O custo Brasil é gigantesco. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Gessé Torres, fez uma conta, incluindo gastos de toda seara que envolve a jurisdição. Não só juiz, tribunais, mas Ministério Público, Defensoria Pública, aparato, custo, pagamento, na ordem anual de 5% do PIB do Brasil. Na ordem de 120 bilhões por ano. Então, é uma reflexão
que eu reputo importante trazer de como, portanto, essa sedimentação judicial pode influenciar a administração maior litigante do país. Então, são duas premissas que coloquei aqui. Primeiramente, eu trato sobre limites e possibilidades da aplicação de precedentes na administração pública. Então, primeiro eu vou traçar alguns pontos que poderiam limitar a aplicabilidade, a operacionalidade de precedentes vinculantes à administração pública, que os precedentes vinculantes vinculariam a administração pública. O primeiro limite seria um limite da legalidade. O princípio da legalidade, todos sabem, muitas vezes a administração é regida por uma legalidade restrita, uma tipicidade legal. O administrador público segue a linha da lei. Todos podem fazer o que a lei não veda, o administrador tem que fazer o que a lei impõe. Entre uma disposição legal e uma disposição judicial vinculante à jurisdição, qual norma a aplicar? O princípio da legalidade poderia limitar? Esse seria um primeiro limite. O segundo limite seria o princípio da separação dos poderes. A cada poder no federalismo brasileiro foi dado competências constitucionais, competências materiais. Como o outro poder poderia, sem estar devidamente encampado uma competência na Constituição Federal, impor condutas a outro poder? Haveria ou não ofensa ao princípio da separação dos poderes? Este poder ou função, como entendem alguns, ou função-poder, ou poder-função, judiciário, pode impor, fora do âmbito competencional descrito na Constituição Federal, condutas a servidores e administradores na sua atividade administrativa, sem convolar em violação a tal princípio, então, da separação dos poderes? Esse seria um outro limite que eu trago à reflexão dos senhores. São reflexões que eu vou trazer, nada peremptório, né? Questões para suscitar uma reflexão maior dessa questão de, não só dentro do processo, né? Visualizar essa norma, então, fora. Outro limite seria o limite do princípio democrático. Somos regidos por leis, e não por juízes ou tribunais. Do ponto de vista do processo, certamente, a igualdade de julgamento, a igualdade de decisões, dentro dessa função estatal, desse serviço público jurisdicional, porque a prestação da jurisdição é um serviço público também. E reza a Constituição que o serviço público deve seguir a eficiência. Então, dentro de uma função estatal, por óbvio, há que se ter uma uniformidade de tratamento das questões jurídicas. Agora, se eu tenho uma lei editada democraticamente, eu poderia inaplicá-la para aplicar um precedente vinculante, sem passar pelo crivo de procedimentos democráticos? Esse também seria um limite a se refletir se aplicaria ou não, então, portanto, precedentes vinculantes à administração pública. O último limite, que eu catalogo aqui, é do regime jurídico administrativo. Está ligado ao princípio da legalidade e tudo mais. Regime jurídico administrativo, prerrogativas administrativas, repercussões e responsabilidades. A gente olhando o ordenamento jurídico como um todo, desse regime jurídico administrativo, nós vamos verificar que o descumprimento de lei na atividade administrativa traz repercussões civil, traz repercussões administrativas e, quiçá, repercussões penais. Você pega a lei de improbidade administrativa, ela é categórica. Crime de responsabilidade, crime de improbidade administrativa, não aplicar a disposição legal.
Como legitimar o administrador ou servidor na ponta a aplicar um precedente vinculante, sem que ele seja, talvez, responsabilizado por essa aplicação que se possa entender indevida ou ilegal. Então, traz essas repercussões civis, penais, administrativas, que não é a vontade de um ou de outro, é o próprio ordenamento, a própria legislação. Traz todo um arcabouço normativo que te restringe, que te amarra. Mesmo querendo, eu sou entusiasta de precedente vinculante, penso que realmente tem que se aplicar, a uniformidade do direito, a integridade, mas muitas vezes, mesmo querendo, ou com boa vontade, aqui eu lembro da teoria do desvio de poder, né? Uma teoria do direito administrativo, de desvio do poder. Você tem o dinheiro para fazer uma escola, o dinheiro para fazer um hospital. O dinheiro para fazer uma escola. Você faz um hospital, pode trazer consequências de desvio de poder, era para você fazer a escola. A verba estava carimbada para a escola, não para o hospital. Por que você fez o hospital? Não, eu precisava mais e tal. Você vai responder, talvez você justifica, no final, hoje, talvez seja mais fácil. Então, traz essas implicações dentro desse regime jurídico administrativo de se aplicar precedente vinculante à administração pública. É um questionamento que... Afora esses limites, em contrapartida, vejo possibilidades de se aplicar, portanto, essa norma jurisdicional na atividade administrativa. A primeira possibilidade é justamente, pode parecer um paradoxo, o princípio da legalidade. Primeira possibilidade, além de ser limite, a legalidade também é uma possibilidade de aplicação. Por quê? Porque todas essas restrições, separação de poderes, responsabilidade de administradores e servidores no âmbito civil, penal, você pode, talvez eu usar uma palavra aqui que não seria adequada, mas eu ia falar contornar, não seria a palavra adequada, mas você poderia legitimar essa atuação, esta encampação de precedente jurisdicional na atividade administrativa, justamente editando uma lei autorizando de forma genérica que, em determinadas situações, que penso devam ser muito bem delimitadas, objetivamente, que tal lei, decorrente, portanto, do princípio da legalidade, impõe que, em determinados casos, em tais precedentes vinculantes estabelecidos, a administração deve, então, portanto, aplicá-la. Seria uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade, que dá aso a se aplicar precedente vinculante à administração pública, é a concretização de princípios constitucionais de direitos fundamentais. Estamos falando de precedente, traz a reboque, cansaram de ouvir no decorrer das palestras, aí, o princípio da igualdade e da segurança jurídica. São princípios fundamentais de um Estado democrático de direito. Princípio da igualdade, princípio da segurança jurídica. Não se pode consentir hoje, com reiteradas perdas de ações pela fazenda pública, no Brasil inteiro, e ainda ficar se recorrendo, se fazendo. A reflexão que eu trago aqui, maior do que essa questão processual, no âmbito processual, porque hoje em dia se analisa e se verifica, particularmente eu estou no dia a dia dessa atividade de advogado público, uma racionalidade no sentido de que perdemos portaria de dispensa de recurso, reconhecimento do pedido, segue o jogo. Essa questão cultural antiga que eu via, de que ficar litigando por litigar, para atrasar o pagamento do precatório, pelo menos aqui no Estado de Catarina, no âmbito nosso da Procuradoria, não existe. Perdeu, ganhou, segue o jogo. Vamos resolver os problemas das pessoas e não ficar criando problema. Então, dentro dessa, portanto, dessa ideia de concretização dos direitos fundamentais. A igualdade, um servidor ganhou um benefício, o outro perdeu. Trabalha um do lado do outro. Um tem uma sentença com trânsito julgado, o outro também, mas só que um ganhou, o outro perdeu. Aí o outro vai ganhar um benefício de R$ 3.500 a mais por mês, fazendo a mesma atividade que o outro não. Por que a administração não pode lá reconhecer administrativamente isso aí? Porque a lei não deixa? Porque ele perdeu a causa?
estou julgado, há que se concretizar no âmbito administrativo, a meu ver, o princípio da igualdade, o princípio da segurança jurídica. Então, outra possibilidade, concretização dos princípios constitucionais. Unidade, uma outra possibilidade, unidade e integridade do direito. Está inerente a esse princípio da segurança. Dá o mesmo tratamento, o mesmo entendimento jurídico. O direito é um só. As interpretações se divergem. E para isso que existe a jurisdição. Porque isso que está encampado, essa ideia de precedente. As interpretações divergentes entram num consenso. Esse consenso se cria, portanto, a norma juridicizada. Então, integridade do direito, unidade. O estrangeiro vem para o Brasil, ó, o cara ganhou, outro perdeu, um entende aqui, um entende ali. Que bagunça, né? Vamos dar unidade ao entendimento jurídico nacional. Uma outra possibilidade, que seria interessante, um pouco mais sutil, é a abertura democrática pelo processo. Já que todos somos regidos pela lei, a lei é editada pela maioria, em tese, pela maioria que ganhou. Os parlamentos, nossos representantes que estão lá fazendo lei, bem ou mal, né? Bem ou mal. Quer dizer, nem sei se vocês fazem mais lei nos últimos anos, né? Vocês fazem outras coisas, né? Mas lei, ultimamente, está difícil, né? Então, essa maioria daria uma abertura democrática à minoria. Que minoria? Aquelas partes que participaram no processo, participaram dia a dia no processo, várias decisões reiteradas que chegaram no tribunal. Então, seria uma abertura democrática através do processo. Uma possibilidade, então, de aplicação de precedente na administração pública. Vamos para frente. Eu diviso, então, quais precedentes se aplicar na administração pública. Eu faço uma divisão de dois precedentes diretamente vinculantes e precedentes indiretamente vinculantes. Precedentes diretamente vinculantes, por óbvio, súmula vinculante e decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Então, são diretamente vinculantes à administração pública, por óbvio. Por quê? Porque eles têm uma normatividade constitucional. A normatividade de tais precedentes, súmula vinculante e decisões em controle concentrado de constitucionalidade, decorre da Constituição Federal. A Constituição Federal, norma de estrutura de Estado, de estrutura do ordenamento jurídico nacional, dispôs assim: a administração pública, você vai ser regida por decisão de súmula vinculante. Você vai ser regida por decisão de controle concentrado de constitucionalidade. Ponto. Sim, senhor. É diretamente vinculante, não precisa de nada mais. A sua normatividade decorre da Constituição. Diferente desses precedentes que eu nomino diretamente vinculantes, são os precedentes indiretamente vinculantes. Quais sejam? Os outros, todos elencados no artigo 927. Súmula, decisão de RDR, decisão de IAC, decisão do órgão especial. Aqueles demais precedentes, ou aquelas demais pronunciamentos judiciais, se não se entender que são precedentes, é uma questão aí de premissas, né? Há quem entenda que é, há quem entenda que não é precedentes. Então, vamos utilizar o termo que o pessoal da palestra ali do precedentes falou. Aqueles outros pronunciamentos judiciais que não estão disciplinados na Constituição são indiretamente vinculantes à administração pública, porque eles têm uma normatividade infraconstitucional. Eles têm uma normatividade infraconstitucional. Esses aqui, que, ao meu ver, eu entendo que necessita de uma lei a autorizar a sua aplicação. Uma lei do ente público interessado. Estado de Santa Catarina, não, vamos encampar esse precedente. A lei, tais precedentes, se recompor, tais requisitos devem ser aplicados assim, assim, assado. Então, precedentes diretamente vinculantes e indiretamente vinculantes. Deixa eu seguir na minha sequência aqui.
Aí eu elejo algumas premissas para se aplicar, então, esses precedentes indiretamente vinculantes. Como é que eu posso, se são indiretamente vinculantes, como é que eu faço para aplicar eles? O primeiro ponto é um ponto controverso, porque eu tento eleger critérios objetivos, mas há situações, como é que eu faço diante de um julgamento de recurso repetitivo do STJ para aplicar esse precedente? O próprio julgamento, se essa lei autorizativa, decisões de recurso repetitivo do STJ serão aplicadas na administração pública diretamente, há que se ter um critério de aferição ou não. Cito o exemplo de 2014, em julho de 2014, no julgamento do STJ, recurso repetitivo, o tema era IPI, sobre o desembaraço aduaneiro. Se aplicava o IPI no desembaraço aduaneiro e também na revenda do produto importado, ou só no desembaraço aduaneiro. Ou seja, haveria duas hipóteses de incidência do tributo? Haveria bis in idem ou não? O STJ entendeu que haveria bitributação. Não poderia o fisco União Federal cobrar o IPI no desembaraço aduaneiro e na revenda daquele produto importado. E decidiu, não pode, é bitributação, tem que haver só uma hipótese de incidência. Julho de 2014. Em outubro de 2015, outubro de 2015, 13 meses, 16 meses, eu fiz direito, sou ruim de matemática, então... Outubro de 2015, o mesmo STJ fala, não tem bitributação, não, me enganei. Há duas hipóteses de incidência mesmo, é no desembaraço aduaneiro, o IPI, e também na revenda de produto importado. Só que nesse espaço de tempo, permita consultar aqui, que eu não me recordo o valor, a matéria do valor econômico. Sabe o prejuízo da União no ano dessa decisão do STJ, prejuízo da União em um ano? R$1 bilhão. R$1 bilhão. Aí é o questionamento, como é que a administração pública pode aplicar, sem uma normatividade constitucional, precedente vinculante direto, sem passar por um crivo, talvez de uma premissa de se analisar o interesse ou não daquela manifestação? Uma outra premissa, esse instrumento legal, né, a lei, a compor, a estabelecer que, já que eu tenho competências constitucionais, já que a competência da União é para legislar sobre processo, um precedente vinculante sobre ICMS não pode vincular o Estado de São Paulo diretamente, porque ela não tem a competência, a lei de processo, a jurisdição não teria competência que está delimitada constitucionalmente. Para legislar sobre ICMS do Estado de São Paulo, a Constituição dispõe que é o Estado de São Paulo. Então, a tratativa, trazendo essa premissa que eu trouxe do ordenamento jurídico. Essa competência, a lei do processo não tem. E a vinculação de precedente vinculante nos termos do Código de Processo Civil afeta a jurisdição. A jurisdição. Esta eficácia externa ou processual tem que ser construída. E penso que deva ser para se aplicar mesmo precedente vinculante à administração pública. Só que há esse critério formal que, bem ou mal, existe, que não se pode, a meu sentir, se excluir. Há competências constitucionais que devem ser respeitadas. E a última premissa é a publicidade do novo entendimento administrativo. Já que a administração pública vai encampar um precedente vinculante que não diretamente vinculante, porque diretamente vinculante é óbvio, está na Constituição Federal, você tem que aplicar. Agora, um recurso repetitivo. Você tem uma empresa, faz todo um estudo, um planejamento,
de imposto, de tributo, de encargos trabalhistas, sabendo que o fiscal do trabalho atende àquela resolução, atende àquela lei naquele sentido. Como é que você, administração pública, no outro dia vai mudar? Sem avisar, de inopino, de surpresa? Uma outra premissa que eu elejo aqui é uma publicidade geral a esse novo entendimento. Administrados, doravante, o entendimento eu passarei a adotar é aquele encampado no precedente tal. Você dá a conhecer. Aí você não... Porque você gera expectativa nas pessoas. A administração pública também tem precedentes administrativos, e nesses os administrados confiam, até para evitar o não comportamento, o comportamento contraditório, mini contrafacto próprio. Você atuar quanto ato seu. Não pode. Você tem que dar ciência aos administrados. Por fim, então, se assim o for, essa ideia dessa racionalidade de tirar processo do fórum, toda essa questão de se aplicar, pelo menos do ponto de vista do painel, do objeto aqui do meu estudo, precedente da administração pública, é tirar processo do fórum. É agir com consenso, consensualidade. Você reconhecer que aquela norma jurisdicional deva ser aplicada. Reconhece administrativamente, publiciza isso aí, as pessoas não vão mais para o fórum. Soluciona a questão. Tenta diminuir, na medida do possível, esse custo do Brasil, esse número de processos. Então, traz a reboque, como reflexo, a redução da litigiosidade, a redução desses gastos do Estado, Poder Executivo, Judiciário. E, por fim, mais importante, parece um argumento retórico, mas é o mais importante, a solução consensual. Paz às pessoas. Não vou. A administração reconheceu, e recebi aqui acabou, de forma que agradeço os senhores aí no apagar das luzes, é uma satisfação ter explicado um pouco dessas reflexões sobre precedentes na administração pública. Muito obrigado.